Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises detalhadas. É muito bom estar aqui de novo. Hoje, nós temos um material em mãos que, olha, realmente força uma pausa. Com certeza. É aquele tipo de conteúdo que faz a gente repensar fundamentos que, na correria do dia a dia, acabam operando totalmente no piloto automático. A gente nem percebe. A fonte da nossa exploração de hoje é a transcrição de uma mensagem em vídeo. Ela foi ministrada por Raimundo Alcântara Menezes. Isso. E o título é bem direto. Quem Deus é para mim? Uma pergunta e tanto, né? Demais. E a nossa grande missão com esse material hoje é extrair algumas percepções históricas, teológicas e filosóficas bem profundas. Exato. Percepções sobre como diferentes gerações moldaram a sua compreensão do divino. E mais importante ainda, né? Como a nossa própria visão de mundo afeta a gente. Exatamente. Como o nosso entorno imediato afeta de maneira invisível as nossas crenças diárias. É sutil. Muito. Então, para quem nos ouve agora, fica logo de cara esta provocação. O que exatamente acontece quando a humanidade decide transformar a ideia insondável do divino num Deus de micro-ondas? Nossa. Ou, quem sabe, num velhinho bonachão sentado nas nuvens? Beleza. Vamos desvendar isso. Bom, o ponto de partida do palestrante, para responder essa provocação, é um conceito chamado cosmovisão. Palavra forte. Soa meio acadêmica, mas o significado prático dela é bem simples. Como ele define isso? Trata-se da lente através da qual enxergamos a realidade. A tese central construída na fonte é que a forma como enxergamos a vida vai, inevitavelmente, ditar a forma como vamos crer. Faz todo sentido. A crença humana não acontece num laboratório isolado, sabe? Ela é profundamente vulnerável ao ambiente. Quase impossível falar dessa vulnerabilidade sem olhar para como o ambiente acaba muitas vezes engolindo as pessoas. Historicamente falando, né? Sim. O material traz uma perspectiva histórica bem pesada sobre isso, defendendo que nós somos, em grande parte, frutos do meio. E para ilustrar isso, a fonte faz um passeio por diferentes momentos e lugares, usando exemplos bem extremos para mostrar o que acontece quando o ambiente molda uma geração inteira. O fascinante aqui é observar a mecânica do argumento do palestrante. Certo. E claro, vale muito ressaltar, para quem está acompanhando a gente, que o nosso papel não é tomar partido nessas análises geopolíticas ou históricas. De forma alguma. Nossa função é estritamente neutra. Exato. A gente está analisando apenas como a fonte utiliza esses eventos para provar um ponto. Perfeito. Quais são os exemplos que ele traz? O texto menciona, por exemplo, a Rússia durante o período socialista e comunista. A ideia levantada é que gerações inteiras foram treinadas desde a infância no ateísmo materialista. O meio ditava que apenas o que era fisicamente palpável importava. É uma formatação da mente. Total. E logo em seguida, a fonte descreve o cenário do Irã após a Revolução de 1979. Outro extremo. Sim. Ali, o argumento descreve uma sociedade radicalizada pelo ambiente. Ele aponta para uma opressão estrutural contra as mulheres e um ódio focado na destruição de Israel e do Ocidente. Nossa! O palestrante usa esses cenários políticos para mostrar como o ambiente social consegue literalmente sequestrar a cosmovisão de uma população inteira. E a análise não para de jogar luz sobre esses extremos, batendo na própria porta da história cristã, o que eu achei bem interessante. Ele não poupa ninguém. Não mesmo. O material lembra das cruzadas e das inquisições. Um período obscuro. Naquela época, a visão do divino foi completamente distorcida pelo poder vigente. Tudo para justificar dominação, conversões sobre ameaça de decapitação e terror militar. Exatamente, em nome da fé. E o autor ainda avança até a Alemanha nazista. Ele destaca o silêncio de grande parte das instituições religiosas enquanto atrocidades e experimentos humanos hediondos ocorriam. Tudo respaldado por uma ideia terrível de superioridade. Sim. Então, o que amarra todos esses exemplos? O que amarra tudo isso, seja na Europa medieval, na União Soviética, no Oriente Médio ou na Alemanha, é a tese de que ter uma religião não isenta ninguém. Não isenta de quê, exatamente? De desenvolver uma crença perigosa ou puramente ingênua.
Se a cosmovisão estiver corrompida pelo ambiente, as ações e a fé dessa pessoa estarão igualmente corrompidas. A religião acaba se tornando só um reflexo dos valores daquela cultura específica. Exato, e não o contrário. Trazendo isso para a realidade de quem nos ouve hoje, fica muito claro o motivo de precisarmos questionar as nossas próprias bases. É uma necessidade diária. É quase uma questão de sobrevivência intelectual. O que a gente aprendeu na escola, os valores da nossa família, os algoritmos das redes sociais que a gente consome o dia inteiro. Tudo isso forma a nossa lente. Tudo. E o alerta que o material nos dá é que, se não fizermos um questionamento ativo sobre essas influências, corremos um risco enorme. O risco de sermos levados pela maré. Isso, acreditando piamente que estamos tomando decisões originais, quando, na verdade, estamos apenas repetindo o que o nosso entorno programou. E a consequência mais direta dessa falta de questionamento é o que o palestrante chama de construção de ídolos modernos. Os ídolos de hoje em dia. Isso. Quando deixamos o ambiente ditar as regras, a tendência humana é fabricar versões do divino que sejam mais confortáveis, que não nos confrontem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor sai dos grandes livros de história e entra direto na nossa sala de estar. Literalmente. Ele faz uma crítica muito incisiva à idolatria moderna. A fonte cita um exemplo bem curioso. Pessoas que estariam supostamente fazendo orações direcionadas à imagem do ator que interpreta Jesus na série The Chosen. É um exemplo muito atual. E isso puxa o gancho para um conceito ainda mais amplo que o texto explora, que é a criação do Deus bonachão. O famoso velhinho simpático. Exato. Na prática, isso seria a invenção mental de uma figura fofa. Um velhinho no céu que diz sim para absolutamente tudo. Aquele ser que passa pano para os nossos erros com a velha desculpa de que a carne é fraca. E que estaria disposto até a atender a pequenos pedidos de vingança pessoal se a oração for bem feita. Sim, é absurdo quando a gente fala em voz alta. Isso levanta uma questão importante explorada a fundo no material: a verdadeira natureza da idolatria. Como assim? Muitas vezes, a imagem que vem à mente quando se fala em idolatria é a de alguém se curvando diante de uma estátua de bronze ou de pedra. É a imagem clássica. Mas a tese apresentada é muito mais sutil. Adorar uma projeção mental do divino que nós mesmos editamos para caber nos nossos caprichos, ignorando os textos originais, é a idolatria moderna. Entendi. A gente molda o divino à nossa imagem. Exatamente. O palestrante até traz um dado histórico muito pertinente para embasar isso: a total ausência de registros visuais, bustos ou rascunhos de Jesus. Isso é verdade, a gente não tem nada da época. Numa época em que o Império Romano espalhava o rosto dos seus imperadores em cada moeda e praça pública, e onde havia uma abundância de artesãos e escultores. Muita arte rolando. Muita. Então, não haver um único retrato não foi um acidente. Foi algo intencional. Para evitar a idolatria. O objetivo claro era impedir que as pessoas se apegassem à imagem física e perdessem a essência da pessoa e da mensagem. É a tentativa de evitar que a divindade seja reduzida ao objeto de consumo. Perfeito. O que nos leva a uma das metáforas que eu achei mais impactantes do texto, o conceito do Deus de micro-ondas. Essa metáfora é muito boa. Se a gente parar para pensar na sociedade em que vivemos agora, tudo gira em torno da gratificação instantânea. Tudo é para ontem. A gente aperta um botão no aplicativo e o jantar chega quentinho na nossa porta em meia hora. Dá um clique e a compra do outro lado do mundo é entregue no dia seguinte. É o imediatismo. O argumento do autor é que o ser humano moderno pegou essa exata expectativa dos aplicativos e transferiu para a espiritualidade. A psicologia por trás disso é fascinante. O nosso cérebro moderno está sendo treinado para não tolerar a espera. Nenhum espera. Quando isso se aplica à fé, cria-se a expectativa de um empregado cósmico. A relação deixa de ser de reverência e passa a ser transacional. Toma lá, dá cá. O divino se torna um prestador de serviços. A única função dele é satisfazer vontades, resolver problemas financeiros ou curar doenças exatamente no prazo que o cliente determinar. E quando a entrega atrasa? A reação imediata é a frustração, como se o serviço de atendimento ao consumidor da fé estivesse falhando. É uma inversão total de papéis. Eu fiquei impressionado com essa clareza.
É um soco no estômago, né? Então, se a gente tem essa inclinação tão forte de querer um Deus de micro-ondas hoje, como que o material propõe resolver isso? Olhando para o passado. Isso, o palestrante nos convida a fazer uma viagem no tempo, para observar como as gerações passadas, que viviam realidades completamente diferentes das nossas, lidavam com a revelação do divino. E a história começa muito antes dos aplicativos de entrega. Bem antes. Lá com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. O texto se detém bastante na figura de Abraão. E o contexto aqui é tudo. O que acontecia no contexto dele? Abraão vivia na cidade de Ur. E a narrativa conta que ele deixou tudo para trás aos 75 anos de idade. Uma idade avançada para mudar de vida. Ele abandona a fabricação de ídolos locais, pega sua família e adota um estilo de vida de seminômade, um beduíno morando em tendas no meio do deserto. E sem garantias. Nenhuma. Para alguém vivendo num ambiente tão inóspito, vulnerável ao clima, a saqueadores e à fome, a compreensão do divino precisava focar na sobrevivência primária. E é nesse cenário que surge um nome específico, certo? Exato. É nesse cenário que Deus se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a fonte destaca um detalhe sobre Abraão que quebra completamente essa nossa lógica materialista moderna. Qual detalhe? Ele recebe a promessa de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Só que ele passa o resto da vida inteira caminhando por aquela região e nunca recebe, digamos, a escritura do imóvel registrada em cartório. Nunca viu o documento. O texto até cita uma passagem de Atos 7, versículo 5, dizendo que ele não teve nem o espaço de um pé daquela terra como propriedade, a não ser um pedacinho que ele precisou comprar no final da vida, apenas para poder enterrar sua esposa, Sara. E mesmo assim ele creu. Mesmo sem ver o resultado palpável, a narrativa diz que ele manteve a crença intacta. É o oposto absoluto da mentalidade do micro-ondas. Totalmente. E Abraão também experimenta outra faceta dessa revelação quando passa pelo teste extremo envolvendo seu filho Isaque. Sim, o momento do sacrifício. Ali a percepção do divino muda para Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão. E ele também é visto como um amigo fiel. O texto também fala de José, né? Fala, sim. A fonte reforça que José, preso num calabouço no Egito, se relacionava com o divino de outra forma, como um pai presente. Ou seja, a revelação não era um manual estático. De jeito nenhum. Era uma presença que se adaptava à urgência do momento de cada um. Mas essa necessidade de um todo-poderoso garantindo a sobrevivência de um grupo de beduínos não dura para sempre. O material mostra que, conforme o tempo passa e os cenários mudam, a percepção também precisa mudar. É a evolução da revelação. O próximo grande salto histórico acontece com Moisés. Ele e a geração que foge da escravidão no Egito e vai para o deserto. Aí o cenário muda drasticamente. Não estamos mais falando de uma família nômade, mas de uma multidão de ex-escravos no meio do nada. E como o divino se apresenta aí? A revelação na famosa sarça ardente é o Eu Sou o que Sou, ou o Eterno. Aquelas pessoas haviam deixado a falsa segurança alimentar da escravidão lá no Egito. Eles precisavam sobreviver agora. Elas não precisavam apenas de uma promessa distante para o futuro. Elas precisavam de um mantenedor literal para o dia de hoje. Pão e água. Literalmente. Precisavam de pão caindo do céu e água brotando da rocha diariamente para não morrerem no deserto. E assim que eles deixam o deserto e chegam no momento de realmente entrar e conquistar a terra que havia sido prometida lá atrás para Abraão, a narrativa avança para a época de Josué e o período dos reis. Outra mudança de fase. A mentalidade muda de novo. O maná diário não é mais o foco. A fonte explica que a revelação passa a ser a de Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Se conectarmos isso com o panorama geral de uma nação em formação, faz todo sentido. Eles precisavam disputar território. Precisavam lutar. A figura de um provedor de alimentos dá lugar à necessidade de um capitão de guerra. Alguém que vá adiante das tropas e garanta vitórias militares para conquistar a terra. A revelação atende à demanda tática daquele momento da história. Exatamente. O que nos leva à época dos profetas, Elias e Eliseu, que talvez seja o exemplo mais escancarado de pragmatismo humano que o palestrante expõe. Eu fiquei muito atenta a essa parte. A fonte descreve como o povo daquela época era volátil.
quase como se estivessem num supermercado espiritual. Essa analogia do supermercado é perfeita para entender o período. Como funcionava? O palestrante aponta que as pessoas queriam o melhor dos dois mundos. Quando uma nação inimiga atacava e eles precisavam ir para a guerra, clamavam a plenos pulmões pelo Senhor dos Exércitos. Chamavam o capitão. Isso, mas quando a guerra acabava e chegava a hora de plantar e colher, eles se voltavam para Baal, O deus local. que na cultura da região era cultuado como o deus da fertilidade, da chuva e da prosperidade agrícola. Era uma cosmovisão totalmente utilitarista. E Elias entra aí para quê? Elias entra em cena justamente para combater essa mentalidade transacional. Ele tenta resgatar a exclusividade da adoração ao Deus único. Confrontando a ideia de que a divindade é apenas uma ferramenta específica para um problema específico. Isso mesmo. E a evolução dessa narrativa histórica no Antigo Testamento culmina na figura do rei Davi, onde a percepção parece ficar muito mais íntima. Bem mais pessoal. A fonte menciona que Davi enxerga o divino não mais apenas como um general distante, mas como o supremo pastor. O texto usa uma expressão linda dizendo que Deus apresentava traços de face peculiares. Traços para cada indivíduo. Desenvolvendo uma exclusividade no relacionamento com ele. Toda essa longa jornada de revelações da proteção de El Shaddai, passando pela provisão diária no deserto, pelas vitórias militares, até chegar à intimidade do pastor, serve como uma construção pedagógica. Estava preparando o terreno. Sim, a humanidade estava sendo preparada passo a passo para o que a fonte descreve como a mudança definitiva de paradigma, a nova aliança. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a conclusão da mensagem? A chave vira de vez. O autor conduz a análise para o Novo Testamento e para os textos do Apocalipse. Todas aquelas demandas por vitórias em batalhas literais ou por posse de terras geográficas simplesmente desaparecem do mapa. Perdem o sentido. As figuras fortes de guerra abrem espaço para figuras inteiramente redentoras. As novas formas de compreender o divino passam a ser o Cordeiro de Deus, o caminho, a estrela da manhã, o alfa e o ômega. A mudança de perspectiva é brutal. Para consolidar essa tese, a fonte utiliza um texto do livro de Hebreus, que faz um contraste belíssimo e duro ao mesmo tempo. O que diz o texto de Hebreus? O autor lembra que todos aqueles patriarcas que estudamos grandes nomes do passado viveram suas vidas em tendas, acreditaram e morreram sem receber a concretização material da promessa. Eles não viram a terra prometida nas mãos deles. Não, eles enxergaram o resultado apenas de longe, e isso bastou para eles. O motivo, porque segundo o texto, eles não estavam mais focados no cartório de imóveis terrestre, mas mantinham os olhos voltados para uma pátria celestial. É uma visão de longo prazo. A lição principal que o palestrante tenta fixar aqui é o convite para abandonar o nosso imediatismo e a nossa obsessão por recompensas materiais rápidas. Trocar isso por dependência. Trocando por uma fé baseada em dependência genuína. É a compreensão de que a história está sendo escrita no ritmo e na forma do autor divino, e não na velocidade que o nosso micro-ondas exige. Chegar ao fim dessa linha de raciocínio é como tomar um banho de água fria na nossa ansiedade moderna. É para dar uma sacudida mesmo. Recapitulando a jornada incrível que fizemos ao longo desta análise. Começamos observando o perigo silencioso da nossa cosmovisão, o risco de deixarmos que o ambiente, a cultura e a mídia ditem no que nós acreditamos e como agimos. Seja num regime opressor do passado ou na tela do celular hoje. Passamos pelo alerta sobre fabricarmos deuses de conveniência, os famosos ídolos de micro-ondas, que só existem para validar as nossas próprias vontades. O Deus bonachão. E, por fim, fizemos essa viagem pela história da revelação, acompanhando como a percepção do divino precisou amadurecer ao longo dos séculos. Desde o Todo-Poderoso para o Nômade, ao Senhor dos Exércitos, até se revelar plenamente como uma figura redentora no Novo Testamento. Convidando a gente a tirar os olhos do que é passageiro. É um conteúdo que exige muito tempo de digestão. E como já é de praxe nas nossas explorações,
Sempre procuramos dar um passo além do texto base para deixar algo ressoando na mente de quem nos acompanha. Sempre bom deixar uma pulga atrás da orelha. A fonte menciona, como discutimos antes, que foi um ato proposital a ausência de registros visuais, bustos ou pinturas de Jesus na história antiga. Para barrar a idolatria. O objetivo era exatamente evitar a idolatria de uma imagem. O paradoxo é que vivemos hoje no ápice da era visual. Nunca na história humana fomos tão obcecados por imagens, vídeos e telas. Hoje em dia, as coisas só são reais se tiverem no Instagram. Operamos numa lógica onde um evento só parece real se puder ser fotografado, filmado ou visto em uma tela. Então a provocação instigante que fica é esta. Qual seria? Como essa antiga proibição de reduzir o divino a uma imagem física desafia nossa necessidade moderna e cognitiva de visualizar tudo para poder acreditar e compreender a realidade ao nosso redor. Que reflexão sensacional para fecharmos o pensamento. É o embate perfeito entre a cultura da hipervisibilidade que a gente tem hoje e o mistério que se recusa a ser enquadrado. É um desafio para nossa mente. Terminamos a nossa exploração de hoje com a cabeça fervilhando. Como sempre acontece quando mergulhamos em fontes que nos tiram da zona de conforto. Foi excelente. Esperamos que essa análise detalhada tenha acendido a faísca para que cada pessoa que nos ouve continue questionando e examinando as próprias lentes com as quais enxerga a realidade. Muito obrigado pela companhia. Continuem questionando. Continuem curiosos, continuem investigando e até a próxima.